Olá, meu nome é Alisson Fernando Machado, eu sou aluno do curso de Engenharia de Alimentos. Nesse semestre eu participei da disciplina de estágio supervisionado. O meu orientador pela PUC é o Álvaro César Camargo do Amarante e o meu orientador do estágio é o Jaime Augusto Menegassi Azevedo. Nesta disciplina eu fui estagiário da Food Company, é uma empresa fundada em 2005 com sede em Curitiba. E tem por objetivo dar suporte e consultoria personalizada no segmento de alimentos, bebidas e processos fermentativos. Dentre as consultorias prestadas pela Food Company estão assessoria em registro de estabelecimento e produtos, estudo de mercado e perspectiva de crescimento, desenvolvimento de produtos, adequação de produtos à legislação vigente, elaboração de manual de boas práticas de fabricação, elaboração de implementação de POPs, elaboração e implementação do sistema HACCP, elaboração de layout, fluxograma de processos, levantamento técnico de equipamentos, matéria-prima e embalagem, validação de fornecedores, adaptação e otimização de processos, adequação das indústrias às normas sanitárias, elaboração de informação nutricional, elaboração de programa de controle de alergênicos e também responsabilidade técnica. Hoje, na Food Company, existem 59 empresas envolvidas, tanto na responsabilidade técnica como em alguma consultoria, algum tipo de consultoria em andamento. A empresa conta com um engenheiro de alimentos, um técnico especializado em pesquisa e desenvolvimento e uma bióloga. A Food Company ela presta consultoria no Brasil todo e a gente já fez consultorias no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Acre e Bahia. E a Food Company ela tem uma missão que é crescer sempre de forma sustentável e melhorar a oferta de alimento, cada vez mais seguro e de qualidade, minimizando impactos à saúde da população e do meio ambiente. Bom, os objetivos do estágio, né, o plano de estágio na Food Company é fazer com que o estagiário atue em todas as áreas da consultoria, desde a criação e revisão de materiais educacionais e treinamento, ou as apresentações, elaboração de planilhas para controle de qualidade, elaboração de documentos de boas práticas de fabricação e também atuar nos projetos através da criação de layout, fluxograma industrial, projetos de equipamentos e também auxiliar na coleta e geração de informações para registro de estabelecimentos e produtos. Por se tratar de uma empresa de consultorias, não foi possível a gente realizar um cronograma específico para determinado período do estágio as atividades serem desenvolvidas. Ao longo do meu estágio, muitas empresas nos deixaram, muitas empresas foram contratadas, clientes foram adquiridos. Então, conforme o plano, as atividades foram acontecendo, elas foram passadas a mim. Sempre que necessário, eu recorria ao responsável da empresa, o Jaime, e também realizava consultas nas legislações referentes ao assunto. Bom, a primeira etapa do meu trabalho, né, uma das etapas mais simples que eu desenvolvi, foi a parte dos treinamentos. Ao todo foram 5 treinamentos que eu participei, sendo que 4 deles foram boas práticas de fabricação. Dessas 4, 3 eu participei apenas da revisão e dos treinamentos, revisão do material e dos treinamentos. E o quarto, eu que ministrei o treinamento, foi para uma fábrica de kombucha em Cascavel. O quinto treinamento ainda está em processo de finalização, é um programa de controle de alergênicos. Esse material já existia, mas foi solicitado uma renovação do material, então todo o layout, todas as imagens, o texto, as legislações foi elaborado por mim. Esse programa de controle de alergênicos a gente está implantando em uma fábrica de fracionamento, então eles adquirem a matéria-prima em sacas ou a granel e depois fracionam em embalagens menores. Essas matérias-primas elas podem ser tanto alergênicas como não alergênicas, então a gente está aplicando esse controle a fim de evitar a contaminação cruzada para que a rotulagem do produto contenha a informação correta. Hoje na fábrica eles estão na manutenção da instalação, então
Estamos destinando algumas salas específicas para o manuseio dessas matérias-primas alergênicas, a fim de separar das que não são. O segundo trabalho que eu desenvolvi na empresa foi a produção de layout e fluxograma de processos. Ao todo foram 8 projetos que eu estive envolvido, sendo que 5 deles já estão finalizados, 2 em Cascavel, 1 em Campo Largo, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Joinville, e 3 estão em andamento, 1 em Curitiba, 1 em Garopaba e 1 em Barra Velha. Esse fluxograma é elaborado quando a gente vai fazer o registro de estabelecimento ou do produto também fabricado. É um dos documentos requisitados pelo MAPA. Então, quando a gente vai realizar o registro do estabelecimento, um dos arquivos necessitados é o layout da produção. E ele é composto por uma vista superior com 2 cortes, um longitudinal e o outro horizontal. E esses cortes representam a vista frontal e a vista lateral. Eu trouxe ampliado aqui a vista de uma fábrica que a gente auxiliou. Essa fábrica ela está localizada no Rio de Janeiro, uma fábrica de kombucha. E além de uma exigência do mapa, é muito importante a gente realizar a elaboração desse layout para entender o fluxo gerado dentro da fábrica. Então, nessa fábrica em específico, a gente começa com uma recepção na direita da matéria-prima e da embalagem, que é estocado logo acima, né? A parte de baixo ali estão localizados os banheiros e o depósito de material de limpeza. Ao lado, uma pia de higienização das mãos antes da entrada na fábrica. Quando está em dia de processo, né, a fabricação da kombucha, o plano de trabalho se inicia com a embalagem ou a matéria-prima sendo higienizados. Aí a primeira etapa é o preparo do chá. Aí segue para a segunda etapa, que é a fermentação. Essa fermentação dura em torno de 10 a 15 dias, dependendo da temperatura. A terceira etapa, a saborização. A quarta etapa, o envase. A quinta etapa, o estoque sob refrigeração. A sexta etapa, a expedição. Então, com essas setas vermelhas que eu coloquei no layout, é muito visível esse fluxo dentro da fábrica. Então, existe o fluxo cruzado. Isso evita a contaminação ou da matéria-prima pelo produto final ou do produto final pela matéria-prima. Então, é muito visível esse fluxo dentro da fábrica. Então, são etapas sequenciais. Eu trouxe essa fábrica do Rio de Janeiro também por outro motivo. Eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Então eu fui com a Food Company, para mim foi muito legal. Achei muito interessante essa viagem. Essa imagem da fábrica ela ainda estava, né, em processo de construção. Então foi feito o acabamento do teto com o PVC, foi colocado as cortinas sanitárias. A gente estava estudando a disposição dos equipamentos para fazer a medição ali da fábrica. A terceira atividade desenvolvida na Food Company foi o projeto de equipamentos. Eu trouxe essa fábrica, é a La Colônia, fábrica de tofu orgânico, aqui localizada em Colombo. Qual que era a problemática dessa fábrica? Na etapa da coagulação da massa do tofu, ela era feita em algumas panelas, e essas panelas elas eram colocadas sobre suportes, e os suportes eram muito próximos ao chão. Então isso atrapalhava a ergonomia do trabalho, atrapalhava o fluxo da produção, né? Os funcionários tinham que ficar pegando essas panelas e movimentando elas, então exigia muita força. Então a gente acabou projetando é uma espécie de carrossel. Esse carrossel ele foi adaptado a uma altura, foi projetado a uma altura que ficasse adequada à manipulação da massa do tofu. E outra característica muito importante para o processo é que a parte superior, ali onde está acoplado as panelas, ela é móvel. Então ela tem a capacidade de rotação. Isso possibilita que a panela, que no processo possa ser retirado o soro do leite formado durante a coagulação em uma etapa,
aí o funcionário faz a rotação desse carrossel para retirar a massa do outro lado. Isso facilita muito a ergonomia do trabalho e o fluxo. Para essa fábrica foi desenvolvido 2 carrosséis desse na linha de produção. Nessa mesma fábrica também foi projetada uma prensa pneumática. Eles vinham atualmente trabalhando com a prensa manual, mas não era obtido um bom rendimento da extração do leite da massa. O funcionário às vezes não conseguia chegar ao máximo da prensa, ou ele estava cansado no final do turno, então por diversos motivos não era padronizado essa prensagem. Então, com isso a gente decidiu montar uma prensa, né, hidráulica, para sempre ter um padrão na linha de produção dele, que ele sempre vai ter o mesmo resultado. Então essa prensa também ela não foi implantada ainda, está nas etapas finais da produção dela, falta colocar a tela no interior. E a gente vai implantar ela na linha de produção. A quarta atividade desenvolvida foi a pesquisa e desenvolvimento de produtos. A gente está atendendo uma empresa hoje que ela deseja lançar um novo produto, é a Hard Seltzer. Hard Seltzer é uma bebida composta por água, fruta e álcool. O álcool ele pode ser proveniente de adição de álcool de cereais ou proveniente de uma fermentação. Esse em específico a gente optou por fazer adição de álcool de cereais. A gente também disponibilizou alguns sabores para eles. Esse da esquerda é frutas vermelhas com diferentes concentrações de polpa, então tem 2, 4, 6 e 8%. O amarelo é abacaxi, também com 2, 4, 6 e 8% das concentrações. E nessa imagem bem da esquerda a gente também está fazendo um teste de carbonatação. Então a gente está elaborando esse produto para eles. A próxima etapa já é análise sensorial e para poder lançar na produção a uma maior escala desse produto. Bom, qual foi a minha contribuição para o estágio, né? A empresa contratava um profissional terceirizado para a elaboração dos layouts sanitários, por não possuir um domínio do software AutoCAD. Durante a minha formação, eu aprendi a manusear o software, aprendi a fazer os desenhos, então eu agreguei bastante nesse ponto. A questão da autonomia e a criatividade para resolver a problemática, então, como a questão da fábrica do tofu, eles me apresentaram a fábrica, me apresentaram os problemas e eu, com autonomia, facilidade de aprendizado e criatividade, consegui desenvolver os 2 equipamentos e com isso possibilitei então uma divisão de responsabilidades dentro da empresa. Durante o meu estágio, o meu aprendizado principal é que eu coloquei os meus conhecimentos obtidos na teoria em prática. Às vezes não é 100% como a gente imagina, né? Na teoria acontece na prática, mas deu para ter uma noção bem legal. No início eu me senti um pouco inseguro, mas percebi que eu possuía todo o conhecimento necessário para a realização das funções e também aprendi sobre gestão de pessoas. Geralmente os manipuladores sentem-se um pouco retraídos por uma pessoa mais nova lhes passando instrução. Porém, um pouco de diálogo em conjunto com fundamentações técnicas sempre resolveu. Minha conclusão, eu concluo ter realizado um bom trabalho, né? O objetivo do estágio, o objetivo da disciplina foi cumprido com êxito na aplicação dos conhecimentos obtidos durante a minha formação em um ambiente prático de engenharia. Percebe-se também a minha facilidade de atuação no mercado de trabalho, resolvendo a problemática do dia a dia do engenheiro. E o resultado disso é que eu fui efetivado. Então, eu recebi um convite para continuar na empresa após o meu período de estágio. E isso para mim foi muito legal, porque eu sempre tive uma curiosidade na área da consultoria. Eu sempre tive interesse nesse segmento. E, por sorte, com o estágio na Food Company, eu pude sanar as minhas dúvidas referentes a esse segmento. E eu vejo, né, uma ótima oportunidade para continuar aí nessa área. Porque eu me mantenho sempre atualizado referente aos diversos assuntos que envolvem a engenharia de alimentos e também possuo uma rotina bem flexível.
Então, por esses motivos, eu gostei bastante desse estágio. Muito obrigado.